Vamos ver o nosso querido Jamil Chad lá no ICL Notícias. Vamos lá, queridos. Bora. Perfeitamente. E eu acho que só para completar essa questão da NASA, a NASA não é uma agência espacial. A NASA é, talvez, um dos principais pilares do complexo industrial militar dos Estados Unidos. E aí... Inclusive isso. Não, eu não lembrava mais. Tem muita coisa que eu não lembro dessa memória, mas foi bom ter ouvido aqui pela primeira vez o Thales, né, que eu não tinha ainda o encontrado aqui na nosso mundo ICL. E o Jamil está vindo aí de Paracatu, da Feira Literária de Paracatu. Eu troco as letras aí. Isso. O internacional Jamil Chad. Paracatu. É isso mesmo. Boa. Foi uma festa bonita, viu? Foi uma festa bonita, muita gente, muito impressionante como quando a gente vai num local, olha só, Paracatu, pelo menos não tinha no ano passado, nenhuma livraria, e eu posso te dizer, o Festival Literário completamente lotado, que mostra que as pessoas querem sim ler, querem sim acesso à cultura, à educação, etc. Maravilha, Jamil. Viva Afonso Borges! A gente tem que elevar esse nome. Afonso Borges, que faz as belas festas literárias pelo Brasil inteiro. Eu vou entrar no tema do Jamil antes. Vai, Jamil. Fala. Não, fala, Jamil. Pode falar. Não, só para deixar muito claro, Afonso Borges é talvez o grande agente literário, cultural, artístico de um país que quer que a literatura vá ao interior, que vá a novas cidades, que conquiste novas fronteiras. É o que o Afonso tem feito. Que legal. A gente vai entrar no tema. Antes, deixa eu só contar também, porque eu também tenho os meus segredinhos aqui de Chico Sá. A gente começou esse programa lá no podcast, eu e o Edu, e logo depois o Chico entrou. E aí o Chico sempre chegava com uma caderneta também. Era piquititica, agora aumentou para um caderno, ele está aqui. E podem reparar, toda vez ele está ouvindo, anotando alguma coisa, ouvindo e anotando alguma coisa. Tal qual os ministros, né, que a Elô chamou a atenção, que os ministros, nesses 2 dias de votação do julgamento, anotavam muita coisa. Eu morro de curiosidade para pegar esse caderninho do Chico Sá. Aqui é o vício de repórter. Está sempre ali, ó. Aqui no ICL, pelo menos uns 3 anos, ele está sempre anotando alguma coisa. Cuidado, viu, César? Que eu acho que ele tem umas anotações nossas aí também. Mas é o vício, né? A força do hábito, né? Exatamente. Maravilhoso. Mas vamos lá, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nessa quinta-feira na Casa Branca líderes das maiores empresas de tecnologia do mundo, entre eles o Zuckerberg da Meta, o Tim Cook da Apple, o Bill Gates da Microsoft, mas um nome não estava nessa mesa, chamou bastante atenção pela ausência: Elon Musk, ex-amor, né, e atual desamor. O bilionário, que já foi aliado de Trump, ficou de fora do encontro sobre a inteligência artificial e inovação, e a exclusão é vista como mais um capítulo nesse desgaste público, né, Jamil? Entre os dois, quero te ouvir. Essa história tem várias versões, viu, Vivi? Em primeiro lugar, a Casa Branca dizendo que ele não estava na lista. De fato, no jantar, ele não estava nesse jantar que aconteceu ontem na Casa Branca. Ele tem uma outra versão, ele diz o seguinte: não é nada disso. Eu fui convidado, mas eu não podia ir. Então, um representante meu foi. Não convenceu, a Casa Branca não adotou essa linha, vamos dizer assim, essa versão da história. O que tem de algo muito concreto é que, obviamente, nós estamos falando de um governo que está muito próximo das Big Techs, que no caso das Big Techs, o grande lance atual é a inteligência artificial, ou seja, como fazer para que o governo americano ou os Estados Unidos se transformem, mais uma vez, na hegemonia em uma nova tecnologia, e, no caso, a inteligência artificial está no centro. Lembrando que o próprio Celso Amorim, um embaixador brasileiro, Fábio. Representante, basicamente, vamos, gente, do governo 114 Lula agora. Para assuntos internacionais, Fábio, que é um ele diz que a inteligência artificial é uma espécie de nova bomba atômica. É quem tem, basicamente, essa energia ou essa tecnologia tem um poder gigantesco, vai ter um poder gigantesco no século XXI. Então, isso não é uma reunião entre empresários e o presidente, é uma reunião ultra estratégica e que deixou Elon Musk de fora. Agora, olha só que curioso. Lá atrás, no governo Biden, teve justamente uma reunião que o Biden fez com empresários do setor de tecnologia
etc., e deixou Elon Musk de fora. E aquela reunião na qual Elon Musk ficou de fora foi o momento em que Elon Musk disse: vou ter de apoiar Donald Trump. Ou seja, a exclusão de Musk de uma reunião muito parecida a essa foi o que levou Elon Musk a dizer: ok, preciso me aliar, preciso fazer parte do poder. E, obviamente, a gente já sabe o resto da história, coordenou com Donald Trump uma aliança que parecia inquebrável. Hoje, olha só a história que nós estamos contando. Elon Musk fora da reunião estratégica do governo americano. Enfim, vamos ver os próximos capítulos, mas eu suspeito que os próximos capítulos virão. Nós vamos ver aí repercussões ainda dessa exclusão de Elon Musk. Jamil, e aquela história de montar um partido, né? Teve isso, quando saiu a primeira rusga ali, eles brigaram, o Musk falou muito, atacou muito, o próprio sistema até estadunidense, disse que precisaria de um outro partido para representar o povo, talvez American Party. Ele chegou a falar desse partido, esse talvez seria o nome. Não sei se você me escuta, ou Jamil, se travou. Travou. Travamos o Jamil. Mas voltou agora. No controle da NASA. E me parece que o trumpismo percebeu que não, isso aqui já é um pouco demais. Gente, se eu faço isso, você vai se tornar muito poderoso. E ele veta essa indicação do Musk. Isso foi lá atrás, há alguns meses, o que agudizou a briga entre os dois, inclusive. Jamil, você nos escuta? Sim, perfeitamente. E eu acho que só para completar essa questão da NASA, a NASA não é uma agência espacial. A NASA é, talvez, um dos principais pilares do complexo industrial militar dos Estados Unidos. E aí, claro, você estaria dando a Elon Musk basicamente um pilar estratégico, não apenas, insisto, aeroespacial, etc., mas principalmente na questão militar. E aí a gente sabe que aí você toca em temas muito sensíveis, muito mais sensíveis do que qualquer debate sobre subsídios para carros elétricos, etc, etc. Então, ali foi barrado, você tem toda a razão, César. Quanto ao partido político, Elon Musk está descobrindo que é muito mais complicado ter um partido político do que ele imaginava. Claro, talvez se ele tivesse criado esse partido político no Brasil ou em algum outro país, isso seria mais fácil. Nos Estados Unidos é extremamente difícil. Você precisa, para ter um partido nacional, você precisa de chancelas, basicamente, de vários estados. É um processo extremamente longo. Vale lembrar, ele é complicado, porque, claro, são os democratas e os republicanos que não querem perder o monopólio do poder político nos Estados Unidos. Então, houve toda uma criação de uma dificuldade para que, obviamente, um novo partido aparecesse. Não é por acaso, não é difícil porque a fila é grande, não. É difícil porque aqueles que estão no poder, democratas e republicanos, fizeram de tudo ao longo de décadas para dificultar a criação de um novo partido. Agora, o grande teste, César, vai ser 2026, claro, na eleição legislativa. Isso é um teste para todo mundo. É um teste para os democratas, é um teste para os republicanos, é um teste para a própria democracia americana, mas vai ser um teste também para Elon Musk e essas suas promessas. Vou criar um partido político e, ponto final, vou trazer comigo os mais radicais, basicamente, do trumpismo. Aparentemente, vai ser mais complicado do que ele imaginava. Jamil, e o que é muito perceptível é uma mudança também no comportamento do Elon Musk, né? Aquele ser humano de perfil amalucado, com pronunciamento a cada minuto, inclusive alguns pronunciamentos assim, completamente delirantes, saiu de cena, né? Tirou o pé, você não tem mais aquele personagem, digamos, tentando ser um ator principal na ordem mundial, né? Ele se retira completamente nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, há toda uma teoria de que ele eventualmente esteja preparando algum tipo de desinvestimento dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, uma das estratégias era justamente criar barreiras, etc., etc., para permitir que as suas indústrias pudessem prosperar de um outro caminho, talvez, inclusive, facilitado. Então, há uma redefinição
do próprio negócio de Elon Musk. Ele está basicamente numa encruzilhada, essa encruzilhada comercial em termos de negócios, em termos, obviamente, pessoais. Ele acreditou que a vinculação política de poder e de negócios para ele era óbvia. Fica provado que, obviamente, nessa questão política há um enorme embate entre justamente Donald Trump e ele. É uma história muito curiosa que eu acho que ela não tem ainda um desfecho, Chico. Eu acho que realmente nós vamos ver ainda nos próximos meses, ou talvez até em 2026, talvez aí sim algum tipo de encaminhamento dessa história. Por quê? Porque Elon Musk apoia Donald Trump naquele momento da eleição com objetivos políticos, com objetivos de poder, sem dúvida nenhuma para facilitar os seus negócios, etc. Tudo isso é verdade, mas, além de negócios, ele buscava poder. E talvez o passo em falso, o passo exagerado, foi querer controlar um dos pilares do complexo industrial americano, militar americano, que era a NASA. Ô, Jamil, a gente precisa falar de Estados Unidos e Venezuela. Antes, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Você tem alguma coisa que você pode trazer para a gente de informação sobre como os Estados Unidos acompanham esse início de julgamento do Bolsonaro e dos generais aqui? Sei que você estava pelo Brasil, mas enfim, o que você acompanhou? Não, o que eu tenho de informação é que, de fato, as sessões foram inteiramente acompanhadas pela diplomacia americana, que teve gente tomando nota, gravando, etc. Ou seja, como nós, obviamente, acompanhando, no caso deles, acompanhando frase por frase, momento por momento. Obviamente, a grande questão é o que vai acontecer na semana que vem, com as decisões dos juízes, dos ministros, e, eventualmente, nós sim vamos ter novas ações sendo tomadas pelo governo Trump. Eu falei com o governo brasileiro ontem, inclusive o governo brasileiro não acredita que haverá uma ruptura diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Mas eu, sinceramente, não ponho minha mão no fogo, principalmente num momento tão crucial, eu diria, para a extrema-direita. Insisto, esse julgamento não é um julgamento apenas sobre Bolsonaro. O que também está em jogo é a extrema-direita tentando entender até que ponto ela pode ir para desmontar uma democracia. Quais são os entraves para a extrema-direita mundial? Então, saber os seus limites e, na verdade, os limites do próprio sistema é um momento central para o projeto, para a ambição política e de poder da extrema-direita. Jamil, e como é que você avalia essa questão dessa escalada autoritária que o Trump está imprimindo nos Estados Unidos, usando tropas federais, a Guarda Nacional em diferentes cidades importantes ali, inclusive governadas pelos democratas, né? E ele já vinha atacando o sistema de justiça, as universidades, conduzindo deportações à revelia da lei, sem o devido processo legal, e parece que assim ele vai escalando, né, essa questão mais autoritária que muita gente já teme pelo que pode acontecer nas eleições de meio termo no ano que vem. Como é que você avalia isso? Você acha que é um risco real de se estabelecer uma ditadura nos Estados Unidos, cara? Sem dúvida nenhuma, esse é um sinal muito grave. Os americanos estão, os acadêmicos, os ativistas estão recebendo essas sinalizações como sinais muito graves do que pode acontecer. Hoje, César, o argumento é criminalidade, mas ninguém acredita nesse argumento. Ninguém. Absolutamente ninguém, porque, claro, no caso de Washington, por exemplo, ficou muito claro que era a melhor situação da cidade em 30 anos, e ele vai lá, camufla os dados, modifica, manipula os dados, para dizer, olha, como eu preciso das tropas nas ruas. A pergunta é, para quê? Qual é a real intenção de Donald Trump tendo tropas nas ruas das principais cidades americanas? Los Angeles, Washington, eventualmente Chicago, e, obviamente, todo esse contexto. Claro, sem dúvida nenhuma, um primeiro aspecto é o assédio. É você, basicamente, intimidar qualquer oposição, dizendo, olha só o que eu faço, olha só do que eu sou capaz. Eu coloco tropas nas ruas, sim. Então, esse é um primeiro, vamos dizer assim, elemento, intimidar. E o segundo é, obviamente, criar um constrangimento enorme para qualquer tipo de protesto. Para você hoje organizar um protesto em Washington, etc.,
você vai ter que pensar muito bem para não sofrer sanções, eu diria, medidas internas que podem prejudicar, obviamente, esses grupos, essas ONGs, etc, etc. Então, é um momento muito, muito complicado ver tropas nas ruas pelos motivos pelas quais elas não foram postas. Ou seja, não há nenhuma dúvida, César. Não é pelo crime. Não é pelo crime. Então, se não é pelo crime, é por quê? Muito bem. Jamil, eu tenho mais um minutinho aqui contigo. Queria falar da Venezuela, para não deixar passar, que é importante também, a gente quer te ouvir. Essa semana foi marcada, né, por uma troca de acusações entre Estados Unidos e a Venezuela. Donald Trump divulgou nas redes sociais um vídeo em que militares estadunidenses atacam uma embarcação no Caribe, matando 11 pessoas. Segundo a Casa Branca, o barco vinha da Venezuela com um carregamento de drogas. Mas o ministro de Comunicações da Venezuela, Fred Nunes, garante que o vídeo é fictício e foi produzido por inteligência artificial. A gente tem um veredito disso, Jamil? Não temos veredito disso. A verdade é que se já estava complicado a noticiar conflitos armados, guerras, etc., isso está demonstrando que vai ficar ainda mais complicado com inteligência artificial. Aquela velha história, né, Chico, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Imagine só, então, no momento de inteligência artificial. Vai ter de ser muito bem cuidado. Vamos, nós, repórteres, a imprensa, vamos ter de ser muito cuidadosos com reportar, basicamente, tudo isso, porque, claro, de um lado você tem um governo americano dizendo que sim, atacou, e que sim, isso foi real. Do outro lado você tem um governo venezuelano que, obviamente, tem os seus interesses, que, obviamente, já também manipulou informação, então não vamos aqui ser ingênuos, mas o governo venezuelano dizendo que aquilo tudo foi um ato, basicamente, criado por inteligência artificial. O fato é que a tensão é extremamente elevada. Ontem, além desse caso, vivi 2 caças venezuelanos sobrevoaram justamente alguns desses barcos americanos. Os americanos consideraram isso como uma provocação. Os americanos dizem que esses barcos estão em águas internacionais, mas, obviamente, né, vamos combinar aqui em águas internacionais com os canhões virados para a Venezuela. Então, obviamente, ali não há nenhum tipo de, vamos dizer assim, respeito ao direito internacional. Imagine só se Donald Trump vai ter qualquer tipo de compromisso com as regras do direito internacional, com a soberania, etc, etc. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.